El Evangelio según San Marcos, capítulo 10, el versículo 46 adelante. Cuenta la historia del Bartimeo, el ciego. Y de verdad, cuando empecé esa serie de mensajes, hablando de foco, fuerza y fe, la primera mensaje que venía en mi cabeza y que para mí encontramos todo eso y mucho más, está aquí. Y yo quiero compartir con vosotros lo que el Espíritu Santo de Dios me trago en mi corazón. Y quiero que muchísimo, que tú sienta lo que Él puede hacer y que puede hacer en este lugar, de un cambio de vida, como ha sido la vida de ese chico, que estaba en beira de un camino, e esperaba y creía que solo Jesús podía suplir su necesidad. Amén. Diz assim a palavra. Vamos ler essa versão da NVI. Depois chegaram a Jericó. Mais tarde, saiu Jesus da cidade, acompanhado de seus discípulos e de uma grande multitud. Recorda que as três histórias que leemos aqui nas últimas semanas, sempre tinha multitud, estava aí Jesus e seus discípulos e alguém em busca de um milagre. Essa não é diferente. Escute-me. Um mendigo ciego chamado Bartimeu, el hijo de Timeu, estava sentado junto ao caminho. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Outra versão diz: ten misericórdia de mim. Que mais? Muitos o repreendiam para que se callara, pero ele se puso a gritar aún más: hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo e dijo: llámalo. Assim que llamaron al ciego, ánimo, le dijeron: levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Leia comigo, por favor, esse versículo. E ele, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Y le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Le preguntó: Rabí, quiero ver. Respondió el ciego: puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Amén. Aleluya. ¿Qué más? Versículo 52. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Wow. Aleluya. Alabado sea Dios. Hermanos, quanta verdade em este texto. Como este texto diz a mim que tem todo a ver com o que estamos dizendo quando falamos sobre foco, força e fé. Creio que muitos aqui já tenham escutado isso. Já ouviram muitas ministrações acerca disso. Pero creio que é o que Deus pode compartilhar. Por isso te pedi total atenção. Uma sola palavra, em um momento, uma sola atitude, em um momento, por onde Jesus está, onde Jesus estava passando, onde Jesus está caminhando, pode cambiar a vida de uma pessoa. Não só cambiar, pero sanar, salvar e trazer uma esperança que a vezes tu está acerca de um caminho há tanto tempo, lejos de tantas coisas, com tanta dificuldade, com uma enfermidade que a vezes para muitos não tem sentido e não tem cura, ou a vezes nenhuma enfermidade emocional, uma enfermidade de uma necessidade de algo que só vem a ser suprido através de um câmbio total. E em esse texto encontramos tantas verdades em isso, e quero compartilhar com vocês algumas solo, fazendo aqui um pequeno resumo do que quem era Bartimeu e do que estava se haciendo. Bartimeu, a Bíblia não conta muito sobre ele, a não ser este passagem. O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas nos conta do que hizo Jesus aí quando passava por Jericó, quando já estava indo de caminho para sua crucificação, para entregar sua vida, para cumprir
el ministerio, para haber el cambio de toda a história da humanidade, a tua e a minha, através da salvação, através do que hizo Ele por mim e por ti. Estava Jesus aí, creio que esse ha sido dos últimos milagros que a Bíblia nos traz, que Jesus ha hecho antes da crucificação e da ressurreição. Estava de caminho a Jerusalém, a cidade de Jericó, tanto a cidade antiga, quando Josué derrubado os muros, e a cidade nova, estava aí a cerca de 20 e pico quilômetros de Jerusalém. Jericó era uma cidade muito conhecida e muito forte economicamente. O Império Romano se quedava muito em Jericó, as grandes autoridades se quedavam muito em Jericó, que creio que tinha habitações melhores, os melhores hotéis, os resorts, não? Estavam aí por Jericó. Jericó era a ruta que muitos, quando iam a Jerusalém, do Oriente Médio, tinham que passar por Jericó. Este ciego era muito conhecido em Jericó. Jesus conta o Evangelho, como digo em Marcos e Lucas, que em passagem de Mateus, conta de 2 cegos, e que Jesus ha sanado, mas não tem nada a ver com Bartimeu. E em outros 2 evangelhos, conta a história de Bartimeu, porque há algumas particularidades, e só o Evangelho de Marcos nos conta alguns detalhes, que é o que quero destacar aqui com vocês esta tarde. O Evangelho de Marcos nos conta a Bíblia que Bartimeu, hijo de Timeu, porque em grande maioria dos nomes da Bíblia, a pessoa leva um nome e leva o nome de seu padre. Então, quando fala Bar significa hijo, Bartimeu, hijo de Timeu. Pouco se sabe da história de seu padre. E a Bíblia não nos conta nada de seu padre. Pero há alguns estudiosos e alguns teólogos que buscam algumas informações que não está o que está escrito, pero se diz muita coisa sobre o padre dele. Uma delas diz que era um oficial do exército que trabalhava para a guarda de los sacerdotes. E ele, uma situação, se rebelou contra o Império Romano e ha sido punido e ido à morte. E uma das penas que sofreu, quitaram os olhos de seu filho Bartimeu. Como digo, isso não está na Bíblia, isso são os historiadores que contam. Tampouco tenho uma fonte muito segura, cada um diz uma coisa, pero é a única coisa quando habla sobre seu padre. Por que disse isso? Porque era uma pessoa importante. Se não for uma pessoa importante, seu nome não estava aqui. Se eles foram qualquer, como os outros 2 ciegos, está escrito, os 2 ciegos. Bartimeu, na Bíblia, hace questão, esse Evangelho de Marcos, de dizer, Bartimeu, hijo de Timeu. Estava aí, à beira do caminho. Conhecia já o Evangelho. Sabia quem era Jesus. Esperava. Tinha aí um foco. Porque, repite a história, assim como hablamos na primeira semana da mulher do fluxo de sangue. Quantos estavam aqui e recordam do mensagem? Que enfrentou uma multidão, que sabia que Jesus podia sanar, que só através de Jesus podia se quitar com um milagre que só ele poderia ser, e saná-la de uma enfermidade física e também emocional. Logo depois contamos a história de los 4 amigos que levaram um paralítico, que levaram até Jesus com foco, força e fé, para que seja sanado e ha sido curado, como ha sido na última semana, verdade? E hoje, a história de Bartimeu, podemos mirar que tem as mesmas evidências. A multidão que traía muito problema para que ele pudesse alegar o milagre, para alegar a Jesus, mas ele tinha um foco. Sabia que, como dissemos aí no versículo de número 4, e ouvindo que era Jesus Nazareno, começou a dar vozes a dizer: Jesus, hijo de Davi, tem misericórdia de mim. Por que hijo de Davi? Essa é a menção messiânica que os profetas já diziam, que o Messias venia da genealogia de Davi. Então, o chico já sabia que Jesus era o libertador. Senão não lhe chamava de hijo de Davi. Já tinha claro em seu coração que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Já tinha claro que através de Jesus tinha o dom mais precioso, que é a vida eterna. Jesus, hijo de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, já quero te liberar uma palavra agora para que alentar tu espírito e liberar o que tem de Deus para tu em vida essa hora.
Há coisas em tu vida que só o Hijo de Davi pode solucionar. Empeça a hora com violência. Empeça a crer isso com violência em tu espírito. Porque é através de violência que esse chico buscou seu milagre. Amém. Ha sido com violência que esse chico buscou seu milagre. Primeiro creio e dijo com gran voz: Hijo de Davi, tiene misericórdia de mim. Hijo de Davi, tiene compaixão de mim. Reconheceu que onde e quem era a solução do problema. Donde estava a solução de todos sus problemas? El Hijo de Davi. Lo mismo que estamos falando hoje. Lo mismo que se manifesta entre nós outros e através de nós outros. E que está disponível para todo aquele que crê. Não muito mais diferente do que passou com os outros, enfrentasse uma multitud. Estava ele na beira do caminho. Na beira do caminho, muitas vezes, tu pode entender que é uma sarjeta. Sarjeta se chama em espanhol? Quando está aí na calle, aí tumbado na calle, não tem mais para onde ir, não tem mais o que fazer, sabe? Como um andarilho, não? Como um andarilho. Estava na beira do caminho. Não tinha mais expectativa. Vivia disso, de las limosnas. E eu nunca sabe. Há palavra que não me sale. Vivia de limosnas. Eita glória. Vivia de limosnas. Na beira do caminho. Na expectativa, por quê? Porque recorda que dijo que Jericó era a cidade que tinha muita pasta, onde o Império Romano quedava, o exército quedava. E este chico tinha sua credencial para poder cobrar limosna. Já tinha. Já tinha um sello, já tinha uma licença para isso. E aí se quedava ele. Pero quando he ouído que Jesus, el Nazareno, passava por aí, sabia ele que era el libertador, sabia ele que era el salvador, e que todos os seus problemas poderiam ser solucionados aí neste momento. O que hecho ele? Começou a dar vozes. Irmão, o que passa muitas vezes com tu vida e minha vida é que temos problemas, sim ou não? Temos muitas vezes dificuldades, sim ou não? Pero, quanto estamos clamando ao Hijo de Davi para ter misericórdia? Às vezes, há muita gente aqui que é muito mais fácil clamar para o gerente do banco, clamar para um irmão, clamar para o vizinho, e por favor ajuda-me. Isso não está malo, hein? Isso não está malo. Pero, primeiro, clamar a ele, ao Hijo de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor essa noite quer te curar. O Senhor essa noite quer liberar sanidade. E quer liberar coisas materiais também que tu está buscando. Quer liberar liberações de caráter que podem mover toda a sua vida nesse lugar nessa noite. Por quê? Porque é o mesmo que tu has adorado com sua alabança, com suas ofrendas, e agora está comendo do Evangelho, se alimentando dessa verdade genuína que hizo ele através desse homem. E o que passou nesse momento? Quando Tomás clamava a ele, sabe o que passa muitas vezes com tu e eu? E começamos a clamar, a multitud se levanta. Ei, cállate! Cállate! Não te vai ouvir! Não te vai ouvir! Não! Isso não é para ti! Deixa para allá! Sim ou não? Ele clamava mais forte todavia. Jesus, Hijo de Davi, tem misericórdia de mim. Mira a força que ha tenido. Tinha o foco que sabia que era Jesus que estava vindo. Tinha o foco que sabia que Jesus podia sanar. Que Jesus já sabia dos milagres. Já conhecia que Jesus era o Messias. Por isso que ele chamava Hijo de Davi. E a multitud tentava calhá-lo. A multitud tentava de toda maneira. Ei, cállate. Tu és um cego, mendigo. Tu eres um qualquer. Tu acaba de estar aí agora. Não te vai ouvir. Tu não tens dignidade. Quem és tu para falar diretamente com ele? Ei, quantas vezes já escutamos essa voz às vezes em nossa cabeça? Isso é diretamente a multitud ou o próprio Satanás intentando contra a sua vida, dizendo que não és para ti, que não és capaz, que tu não tens direito a essa realidade,
que não tem, não é para ti lo que ele a isso e lo que pode ser. Pero eu quero te dizer essa noite, é para ti. É para ti, é para ti, é para ti, é para ti, é para ti. Todo o que hizo ele é para ti. Aleluia. É para cada de nós outros que creemos. Pero, quantos estamos disponíveis a dar voz? Quantos estão disponíveis a dizer, Hijo de Davi, tenha misericórdia de mim? Antes de recorrer no que pode. Antes de recorrer a um amigo. Antes de recorrer a... Sabe o que digo? E dizer isso com toda ganas de tu coração. E dando voz, sem deixar com que a multitud venha te sujetar, sem deixar com que as vozes da multitud te venha paralisar, sem deixar com que a multitud que está a seu redor, ou ao redor, alguém de tua família, alguém de tu trabalho, alguém do dia a dia que tu está, que te diz sempre, ele não é para ti, ele não te pode ouvir. Ou quantas vezes tu pensas assim, não me vai ouvir, não me vai ouvir, isso é muito difícil para mim, pero é difícil para o Nazareno? Não. É difícil para o hijo de la Maria, ele que cambiasse a água em vinho. Lo mismo que o surfista de la Galileia, que surfou sobre as águas sem prancha. Lo mismo que salvou toda essa gente, é ele mesmo, ayer, hoje e sempre. Eu vou dizer outra vez, que talvez um amém mais entusiasmado. Ele é o mesmo, ayer, hoje e sempre. Amém? Amém? Creia nisso, irmãos. Creia nisso, porque é isso que ele é. E sigue sendo el milagreiro. El milagreiro. El homem que tem poder para cambiar toda a sua história, sua vida. Não só te sanar de algum problema. Pero, hasta quanto estou disponível a clamar? Hasta quanto estou disponível a dizer, antes de pedir um conselho, dizer diretamente a ele. Não que não temos que buscar conselho, temos. Pero estou tentando te ensinar com toda clareza. Se querem, da próxima vez eu vou desenhar aqui, dibujar. Antes de tudo, clama a Ele. Antes de tudo, clama a Ele. Clama a Ele, que está disponível para nós outros. Sempre, sempre, sempre. Não é o tamanho de tu problema que mide o que o tamanho do milagre. É o tamanho de tu fé. O tamanho de tu fé é que faz com que as coisas corram. A fé desse chico e a violência que tinha ele quando buscava, Hijo de Davi, tenha misericórdia de mim. Toda a gente da multidão tentava que se quedava parado e que se callara, como leemos. Ele seguiu dizendo, eu creio, esse está aqui meu milagre, essa é minha oportunidade, eu creio, vai ser assim, é Ele que está movendo esse lugar, é Ele que se move através de nós outros, é Ele que se move através do Evangelho, é Ele que se move que é o mesmo, ayer, hoje e eternamente. Eu quero meu milagre, eu quero me acercar, não há multitud que pode me parar. Consola a multitud que te está parando. Porque seus sonhos não estão acontecendo. Porque seus milagres não vêm até ti. Estou clamando pelo suficiente? Mas Jesus sabe todas as coisas. Claro que sim, sabia desse também. Pero ele dado voz. E sabe o que passou? Jesus parou. Jesus estava de caminho. Jesus não estava em la agenda de Jesus. Não tinha a hora por passar por Jerusalém, por Jericó, vou a curar Bartimeu e cego. Não. Jesus estava indo para a atitude mais poderosa de toda a humanidade, entregar sua vida. Não teria isso já ali os planos de Jesus, mas Jesus estava passando por esse caminho. Quero te dizer uma coisa, irmãos, te vou revelar algo muito forte e muito sencillo de entender. Fíjate em mim, por favor. Jesus vem uma vez para cada um de nós outros, para a salvação, liberação completa de nossa vida, nos trazendo uma vida eterna. É isso que hizo ele quando ia a Jerusalém entregar sua vida. E todos têm direito por crer. E a segunda vez, Jesus passa por ti. Em algum momento de sua vida, isso já passou. Se tu está aqui hoje, seguro que já teria um encontro com ele, ele já se revelou a ti a primeira vez, e tu entregou sua vida a ele, tu se bautizou e ha hecho uma aliança com ele, segundo o que diz a Bíblia. Essa é quando tu se entrega. É quando a primeira vez que Jesus vem para ti. Depois ele passa por ti. E quando ele passa, às vezes, em alguns casos, se damos vozes, se temos muita violência em querer clamar e querer desejar ele para. Ele para. Ele ha parado por tema desse tipo. Parado por tema desse tipo. Imagínate, através de uma oração tua,
em su quarto, em sua habitação. A vezes, quando tu chora, quando tu está aí clamando, hijo de Davi, irmão, dá voz, dá-lhe voz. Seja violento em sua fé. Seja violento em sua fé. Porque se temos que desistir de algo, temos que desistir de desistir. Funciona isso? Vou dizer outra vez. Se temos que desistir de algo, temos que desistir de desistir. Se puder dar um título para esse mensagem, daria isso. Se podemos parar de desistir de algo, temos que parar de desistir. Porque só não busca seu milagre quem desiste. Só não consegue o que busca quem desiste. Só não consegue chegar onde quer e onde Deus tem para ti quando desiste. Se desiste, não é que Deus não quer ser, é porque tu parado antes do tempo. Este chico não desistiu. Esse chico, quando viu a oportunidade que tinha ele, não desistiu. Não desistiu. Não desistiu. E seguiu dando voz cada vez mais allá. Ei, se a medicina diz que não tem nenhuma maneira, se o banco diz que te vai tomar todo, se a pessoa que tu pensa que tu tinha confiança te deixado tirado, Jesus te diz nesta noite: não desista. Amém. Não desista. Porque se tu for violento, o milagre vem, hermano. É para ele, pode ser melhor. É para ele. Tem que ser violento. Devemos desistir de desistir. É noite de se olvidar de desistir. É noite de permitir que Ele pode cambiar do que pode, ou não tem poder para mover isso. Ou o que diz a Bíblia em Lucas 1:37. Está equivocado. Que Deus é o Deus do impossível. Amém. Que a Deus nada é impossível. Amém. É o mesmo. É o mesmo. Devemos desistir de desistir e crer até o final. Aí isso passou com ele. Quando todos diziam: cállate, ele dava a voz mais alta. Uau, que genial, como aprendo com Bartimeu. Quando todos diziam a ele: cállate, ele dizia mais alto. Por quê? Ele tinha claro o que queria. Ele tinha um foco, ele tinha força e ele tinha fé para saber quem era que estava aí. Quem estava passando por aí? Quem estava passando por aí? O mesmo que está passando hoje aqui, através de nós outros. Que diz na Bíblia: onde 2 ou 3 estiverem em seu nome, ali estaria. Aleluia. Está aqui, está disponível, é o mesmo. Ayer, hoje e amanhã. Diz na Bíblia em Mateus capítulo 11, verso 12, que o reino de Deus é tomado por esforço, irmão. Violência. Sim ou não? O reino de Deus é tomado por esforço. Violência. Crer. Se lançar, não parar por los desânimos, não parar por los atascos, não parar por las dificuldades, não parar por tema de uma enfermidade, não parar por tema de uma necessidade momentânea financeira, não parar, desistir de desistir, desistir de desistir. Quantos sonhos aqui han sido enterrados por desistir? Por desistir. Irmãos, hoje é a noite de desistir de desistir. Amém. E crer em seu coração no que só Ele pode fazer. Esse cego não tinha outra solução. Mas há um detalhe mais que quero destacar aqui e vou encerrar. Quando Jesus para ele, Jesus para. Uau, que genial isso, não? Para um cego, mendigo, um nada, a basura da sociedade. E tu às vezes crê que tua oração não está sendo ouvida, hein? Tu às vezes não crê que tua oração não está saindo daqui. E sabe o que passa muitas vezes? Desiste de orar. E siga de sua maneira, humilde. Vou orar, que sabe Jesus tem compaixão de mim, não? Esse chico não chorou. Diz na Bíblia que me deu voz. Seguiu creyendo em seu coração, com foco, força e com fé. Seguiu até que conseguisse que Jesus parasse. Quando Jesus entende isto, e toca ele, como pode ser tocado hoje por tema de sua fé, em este lugar, em este momento, Jesus para, volve a ele e diz o quê?
versículo de número 51. Ou melhor, versículo 49. Então Jesus, deteniendo-se, mandou llamar. Ele llamaram o cego. Ei, los mismos que estão mandando que tu caia, los mismos que estão falando mal de ti, los mismos que miram feio, los mismos que te traem problema, sempre, el trabajo, ou la familia, ou em outro lugar, são los mismos que vendrão o que Deus vai fazer em tu vida. São los mismos que verão lo que Dios, solo Dios pode fazer em tu vida. É lo que solo Dios pode fazer em tu vida. Todos que queriam que tu caiasse, terão que dar glórias a Deus, porque tu não estás solo, porque tu não és solo, porque tudo o que tu haces é porque Deus tem um plano para te fazer prosperar cada dia mais em meio à tribulação. Porque tem um reino preparado, tem uma vida eterna que já ha sido conquistada, e tem muito mal para nos dar aqui essa vida todavia. Pero, estou sendo violento? Estou buscando meu milagre? Estou buscando meu milagre hasta que consiga, como diz em Mateus capítulo 7, verso 7, batei e abrir-se-vos-á. Estou batendo, buscando, pedindo, ou na primeira tentativa, não me vai contestar. Não, isso para mim, não, o médico já disse, então não tenho mais sentido. Não, eu vou chamar essa pessoa, vai que não me contesta, não? Desistindo. Vamos deixar de desistir hoje? Amém. Quantos querem o milagre do Senhor hoje? Amém. Eu quero. Ele parou quando havia visto a fé. Não quanto tinha de crente esse chico. Não o tanto que conhecia da Bíblia. Não quanto tempo já levava predicando. Não quanto tempo já levava em uma igreja evangélica. Ai, que bonito, agora ele é evangélico. Sim, ai, que chica guapa, agora é evangélica. Que bem. Isso é nada, irmão, para Deus. É só o que é do teu coração. É só o que tu crê de verdade. É só o quanto tu se entrega de verdade. Esse chico gritava quando a multidão dizia, cállate. Hasta que Jesus parou para ele. E o que passou? O versículo de número 51. Ou melhor, 50. Ele então, arrojando sua capa, se levantou e vino a Jesus. É isso? Ele, arrojando sua capa, deu um salto e se acercou a Jesus. Recorda que disse que tinha ele uma autorização para correr limosnas, tinha ele um sello para correr limosnas, tinha ele uma licença para isso, era a capa. A capa, o Império Romano dava a um mendigo, a uma pessoa com uma enfermidade essa diagnosticada de toda a vida, que não podia trabalhar por tema disso, e a capa que levava, se podia correr limosna por isso. A capa era o que tinha de suprimento, a capa era o que tinha ele de mantimento, a capa era tudo que tinha ele para sua vida. A primeira coisa que ha hecho ele, quando Jesus parou e perguntou, llámalo, levantou e lançou a coisa que mais te traía, seu mantimento, a coisa que mais traía, sua segurança, a coisa que mais traía, tua expectativa, a coisa que mais traía, tua pequena dignidade, porque por tema da capa, poderia ser quem era, por tema da capa. Aí te pergunto essa tarde, que é sua capa? Que quando Jesus para ti, quando para ti, para te ouvir e te dizer, eu parei por ti, o que queres que te haga? Antes disso, está disposto a quitar sua capa, disposto a deixar para trás a coisa que tu pensa que é a melhor coisa de sua vida, essa pessoa, esse trabalho, esse dinheiro, esta atitude que todavia não é tomado, esta seriedade, este compromisso, crendo que tu segurança vem disto, crendo que tu segurança vem disto que tem essa ajuda. Quantas pessoas buscam e vivem na vida buscando ajuda de migalha, ajuda, não que seja malo. Esse chico tinha direito a ter ajuda, esse chico tinha direito a poder recorrer e cobrar suas limosnas, tinha direito. Pero quando entendeu que era Jesus que podia cambiar toda a sua vida, a primeira coisa que se prendeu foi disso. A primeira coisa que se prendeu foi disso.
Uau! Que fé! Aí alguém assim aqui? Amém. Violento, violento, violento. É isso que busca essa noite. É isso que busca para poder bendecir o que tu busca. É isso o que busca. Quantos somos de violento? Você passou isso na vida de Bartimeu, pode passar na sua vida e na minha também. Amém. Aqui hoje nesse lugar. Se tu crê nisso, queda-te de pé. Assim parece que eu vou encerrar.